Boa noite, doutores. Com grande satisfação estamos aqui elaborando um podcast disruptivo pós-CIOSP, segundo dia do CIOSP finalizado. Eu sou Renato, gestor comercial nacional da Regener Biomateriais, localizado em Curitiba, e vou passar a palavra primeiramente para o nosso querido Dr. Gustavo Vignoli para se apresentar, e a gente segue no sentido horário cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Boa noite, meu nome é Gustavo Vignoli, sou cirurgião dentista de formação e especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e em implantodontia. E atuo em hospitais particulares de Campo Grande. E também na minha clínica e sou coordenador do curso de implantodontia da ABO, seção Mato Grosso do Sul. Boa noite, meus amigos. Sou o Saulo, sou implantodentista, sou periodontista, trabalho na clínica privada, trabalho vamos dizer assim, serviço público, né? Trabalho em curso de formação. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, foi uma oportunidade maravilhosa de a gente conversar, aprender um pouco, ler um pouquinho. Passo a palavra do meu querido amigo João Carlos. Boa noite a todos, sou João Carlos Amorim, eu sou do Recife, já tenho aí 34 anos de luta na odontologia, né? Eu formei em Recife e morei 10 anos em São Paulo, onde eu fiz mestrado e doutorado na USP e dei curso praticamente no Brasil inteiro, né? Vários cursos, e daí hoje eu estou ajudando, né, coordenando um pouco a Systex, que são implantes dentários, e a Regener, que são biomateriais. Eu também acabei migrando um pouquinho para a Europa, trabalhei em Portugal, e é onde eu revalidei o curso, o título de dentista. Então hoje eu milito entre alguns cursos né, de imersão aqui no Brasil e alguns cursos também de imersão em Portugal. Então isso é que vamos comentar um pouco sobre a nossa vida dentro da Regener Biomateriais. Boa noite, meus amigos. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Sou o Marcelo Gabriel, cirurgião dentista. Minha vida, desde que eu me tornei dentista, foi a implantodontia. Foi o que me chamou a atenção. Todas as vezes que eu tentei fugir um pouquinho, eu acabei voltando, até mesmo no mestrado. A minha ideia inicial, eu acabei caindo para a implantodontia, principalmente para o tratamento de superfície. E depois no doutorado também estou seguindo a mesma linha. Tenho um instituto em São Paulo, onde nós temos os cursos principais, né, que é o carro-chefe, é a parte de implante. Então sempre é um prazer aí dividir com vocês e sempre ter os envoltos. E intensamente um prazer, a mesa, seu João, tímido um pouquinho, a gente vai escrever comportamento, tem você comigo, não lembra papel, então eu fui prejudicado, depois aqui, né? Mas eu dou, depois o João que é para o ir, você me cobra, tá? Mas pode deixar. Gente, prazer. Assim, não tem como ter palavras para estar aqui do lado de vocês, um grande amigo, grandes amigos. Eu sou o professor Igor Brum, sou o diretor científico da Regener, né? A gente trabalha, sou professor da Estadual de Janeiro, coordeno o curso lá junto com o professor Marco, o professor Jorge, de implantodontia, né? Eu trabalho junto com todos esses feras aqui no desenvolvimento dos artigos científicos, e é um prazer estar aqui falando um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e poder bater um papo com eles. É uma mesa de peso, né? Como vocês podem ver, que o nosso telespectador está prestigiando esse momento. Eu acho que cada um de vocês tem uma vida por trás, uma particularidade, cada um tem seus pontos de dor, suas dificuldades de campo, e a gente como empresa, a gente quer trazer sempre um facilitador do negócio, trazendo materiais de ponta, com mão de obra nacional e produtos de matéria-prima, principalmente não só matéria-prima, mas produtos de embalagem, todos importados. Isso nos dá um custo elevado e até o presente momento a gente não reajustou um centavo desde o lançamento.
Mediante todo esse cenário pós-pandêmico e todas as dificuldades que a gente tem no cenário econômico, financeiro, queria ouvir de ti, Saulo, Dr. Saulo, o que você acha e o que você sente de expectativa para 2023, linkando tudo que a gente tem de tecnologia, do teu know-how de bastidor, do desenvolvimento tecnológico, linkado Brasil? Bom, eu comecei minha caminhada junto ao Regener aproximadamente 5 anos atrás. Né? Eu comento que tive a oportunidade, né, de encontrar o produto dos primeiros lotes e me surpreendeu. Né? Primeiro, comecei com desafios menores, fui me sentindo seguro, né? Esse é o meu testemunho, vamos dizer aqui entre amigos. E fui me sentindo cada vez mais seguro, fui avançando a casos mais complexos. Né? Hoje o que eu vejo de fato assim, é um produto acessível, que performa, entendeu? Eu, como eu comentei no início, também tenho um vínculo público, né? E trabalho em curso de formação. Eu sei que isso é uma questão muito importante, a questão financeira, né? As pessoas precisam de tratamento e às vezes não têm acesso ao tratamento. Então, esse talvez seja uma das condições da Regenep que eu entendo que mais me salta os olhos, sabe? Então, a gente estava pensando um pouquinho antes, né? Como é que seria a nossa dinâmica de interação. E uma das perguntas que você fez era mais ou menos assim, o que é que te fez, né? Assim, brilhar os olhos. Exatamente. Sobre a Regener, e é exatamente isso, performar, né? De uma forma acessível, sabe? Sim. Então, assim, eu vejo o empenho da equipe de desenvolvimento, conhecendo o dono, né? O Marcelo não está aqui com a gente, mas eu tenho que fazer uma menção a um camarada que é um camarada visionário, empreendedor, sabe? E todas as conversas que eu tenho com ele, sempre fui no mesmo sentido, assim, poxa, eu quero fazer o bem, eu quero, sabe, me dar um tratamento legal a quem precisa. Então, assim, eu já usei vários produtos, né? Todo mundo sabe aqui da minha caminhada, né? Nessa parte da regeneração mesmo. E, assim, eu vejo que temos bons produtos, né? Hoje a gente tem uma missão aí, né? Dividindo junto com a equipe o Regener Healing Team, de dividir um pouquinho a nossa experiência clínica, associada à evidência científica, treinando nossos amigos, né? Para trabalharem com material e aproveitar o máximo, né? Então, assim, temos bons materiais. Hoje, o que a gente tem na missão mesmo é que cada um tenha um entendimento bom, né, sobre a parte biológica, que saiba respeitar cada paciente, né, na sua limitação, na sua complexidade. Eu estou super otimista, né? Nesses 5 anos eu venho comemorando, eu costumo dizer, né? E a gente vai falar um pouquinho ainda sobre casos clínicos, um pouquinho sobre dicas clínicas, né? O que é que eu fazia no passado, o que é que o amigo Vinhal fazia no passado, e hoje a gente modificou um pouco, né? Estamos caminhando com mais segurança. Mas eu vejo que estamos num cenário muito bom de odontologia. Os implantes funcionam, performam, os materiais performam. De uma forma, né, posso dizer que ampla, geral, hoje assim. E isso é muito bom, porque a gente pode levar isso para a pessoa que não tem tanto acesso. Pelo menos não tinha, né? Hoje a gente consegue realmente oferecer o tratamento, não para todos, mas estamos nesse caminho, sabe? Quase para todos. Né? Uma grande maioria. Ô, Saulo, você é um cara que eu admiro muito como profissional, né? E eu lembro que você falou assim, João, será que a gente não vai ter um biomaterial que atenda à necessidade do nosso cliente, com custo, que traga, né, uma condição de se espalhar, de ser usado em mais pacientes, né? E eu falei assim, Saulo, tá surgindo aí um produto muito interessante, fora daquele veio, né, de origem animal, sintético, e está também com a tecnologia da nanopartícula, e que eu acho que vai ter muito futuro isso aí. E aí eu te pergunto, Saulo, será, João, como você tem um prejuízo muito grande, né? Você tem uma possibilidade de operar muitos pacientes, pelo fato de você ter um serviço público, né, a seu dispor. Você trabalhou na aeronáutica, não foi? Por quase 8 anos. 8 anos. 8 anos, então imagine o contingente de um número amostral gigantesco, caramba, então você operou bastante. Aí a minha pergunta eu falo para você porque você é um dos profissionais que mais operaram dentro, né, dos produtos da Regener. Um dos. Tá? Você sentiu alguma diferença em termos de resultados clínicos ou um pouco de resultados biológicos quando você saiu da linha que era líder de mercado, que é ainda, né, a líder de mercado dos origens animais para origem sintética? E dentro dessa pergunta eu encaixo outra de que
todos os sintéticos funcionam? Ou você acha que tem essa vinda da grande tecnologia que é os Materiais, né? biomateriais, se isso realmente foi o que levou a diferença? Porque eu já usei, como eu falei para você, 34 horas de profissão, né? Eu comecei com os rostos autólogos, né? Que saía os enxertos mãe, né? Padrão ouro, exatamente. E aí eu vim depois nos Pacific Coast, lá que a gente trazia, né, dos Estados Unidos, eles meio na linha, na lapela do inverno, né? E quando eu passava pelo batendo um vidro no outro, com medinho e tudo isso. E todo mundo usava, caramba. Então, olha, vai para Nova York, vai para os Estados Unidos, olha, traz os seus frasquinhos, ó, faltando 3, mais que isso não dá. E eu tenho Pacific Coast, os estados eram ora pobres, ou né, que seriam humanos, né, liofilizados e tal, e depois veio aí, que eu acho que o grande chavão, o grande passo da odontologia dentro da nossa área de implante e enxertia foi os biomateriais. Os biomateriais realmente, puxa vida, foi tirar um osso de uma área, uma outra área para pôr na cirurgia é uma morbidade muito grande e o paciente sofria muita resistência. Então, eu trabalhei então com os origens de animais, muito bom resultado, e aí me surgiu o problema do custo. O custo realmente, como você falou, Saulo, impediu, porque eu tive muitos custos no Brasil, então realmente nem todo mundo podia utilizar. Então a minha pergunta volta a ser, você passou por sintético, que tinha um custo menor, né? Mais acessível, você sentiu diferença clínica? Minha pergunta é, clinicamente você tem diferença? E biologicamente, o que você vê, mediante o que você tem publicado junto com o Igor, o que você tem visto aí na histologia, que você é um cara que está fazendo mestrado dentro dessa área, o que você fala para me dizer, como clínico, tá? Eu sou um clínico e quero migrar de um produto de origem animal, tá? Para um produto sintético. Eu preciso ter medo. Eu perco qualidade. Eu perco qualidade clínica. Sim. Eu ganho qualidade biológica. Que você entende assim de maneira rápida, porque o Igor realmente podia, Igor, dar autoridade. Dar autoridade para ele na parte, principalmente biológica, né, Igor? Que você é um cara que publica muito. E eu tenho a satisfação de estar sempre com alguns trabalhos com você. Mas, Saulo, você que fez, você é um clínico que fez. Tá? Eu queria migrar. Você acha que eu preciso ter medo? Interessante, né? Na verdade, como eu falei no início, assim, minha caminhada com a Regener foi uma caminhada a passos cautelosos, né? Eu te apresentei, não foi? Exatamente. Então eu já estava numa rotina, né? Com outros materiais sintéticos e, enfim, ampliei um pouquinho o leque, porque quanto à necessidade, né? Na época que eu vivia, então assim, eu dentro do serviço público eu podia pedir para o paciente comprar o que ele precisava, né? Fazer planejamento técnico e ele executava. Então, alguns pacientes eu fazia seleção do material e alguns voltavam para mim com outros materiais, dizendo, poxa, eu falei com a vendedora tal, ela sugeriu essa opção que atenderia a minha demanda tal, e às vezes eram materiais que eu nunca tinha ouvido falar, e muitas vezes eu, poxa, bom, eu não tenho experiência, né, se você puder, de repente, né, investir um pouco mais e tal, até que uma paciente me chamou a atenção, me explicou, olha, Salve, nesse momento da minha vida eu vou fazer essa escolha, e me apresentou um material. O vendedor disse que era um produto que iria performar, né, no cenário previsível e tal. E eu utilizei e foi quando mudou minha chave, sabe, João? Que realmente eu utilizei, performou, é um preenchimento alvéolo. E aí, junto com o meu chefe na época, discutindo isso, poxa, a gente precisa realmente pensar sobre, né, outras opções, né? Tem pessoas que não têm capacidade de investir, né, em determinados materiais. E aí comecei a utilizar, fizemos mais ou menos um grupo de estudo, onde a gente estudava um pouquinho sobre o material e eu utilizava, e assim eu fui tendo uma leitura. Poxa, isso aqui é interessante com um cenário assim, isso aqui eu já não usaria. E dentro desse contexto foi quando o João se aproximou e apresentou a Regener. Pessoal, você está tendo uma casuística boa, um N elevado, você pode também um material de excelente qualidade, né, todo validado e tal. Mas eu preciso de um feedback clean. Mas só sem querer interromper, já interrompendo, claro. Quando você usava esse material sintético, já era nanopartícula? Não, o que eu tinha contato na época era tudo micro, né? Micro. A nanotecnologia realmente eu acabei conhecendo com a Regener. Então, de toda forma, isso é uma coisa que é muito comum, né, João? Assim, o saco só todo sintético. O colega normalmente, assim, eu me incluo, né? Eu não tenho uma rotina de pegar o material, de ler bula, né? De buscar mais informações de usar. A gente tem uma pegada muito clínica.
Então, até mesmo para usar o biomaterial Regener, eu utilizei como eu estava acostumado com o micrométrico, né? A hidroxapatita pura, por exemplo, que não pode condensar, você deve acomodar e deixar naquela estrutura. Então, eu comecei a utilizar, inicialmente com pequenos defeitos, fui me sentindo mais seguro, fui vendo o tecido, né, no pós-operatório imediato e fui vendo que daria para avançar. E realmente tem diferença, né, João? Diferenças de manejo, né? São características, são usos diferentes, né? Então, quando a gente trabalha com micrométrico de origem bovina, ele tem uma performance, ele tem modus operandi, né, assim, vamos dizer, de funcionar, e que a nanopartícula, né, é diferente, né? Então, assim, eu comecei a utilizar praticamente como fui treinado, não tive uma instrução específica sobre o uso, e acabei percebendo ao longo da clínica que eu poderia, por exemplo, condensar mais. Depois, com a histologia, comecei a ver que realmente tem diferença. E hoje eu defendo fortemente a técnica de compressão com esse biomaterial, porque não tem impacto celular, né? As publicações nessa linha, né? É diferente da linha animal, né? Que é dele, que é bem diferente. Bem diferente, bem diferente, né? Isso é bom que seja entendido, né? Pelo cliente, Com entendeu? certeza. Principalmente no primeiro uso. Você, como o Saulo falou, não condensar te traz um resultado talvez não tão previsível como você gostaria. Então o biomaterial ele tem essa coisa de aprendizado de verdade, né? Então a gente foi vendo ao longo do prazo, dos anos, que quanto mais a gente condensava, melhor a vascularização. O Gustavo comentou isso antes de a gente começar, que realmente ele reabre os casos, né? E levantando o periódico você tem sangramento. Então a nanopartícula não vem só para melhorar essa questão de aumentar a área de superfície, como a gente comentou mais cedo, né? Você vai ter melhor adesão celular, mas você vai ter uma vascularização muito mais adequada e muito mais favorável. Então, a longo prazo, João, eu acho que isso, principalmente para a saúde dos implantes, é muito, muito interessante, porque o que te dá prolongamento no implante? É célula, visa, né? Então, se você tem um implante amparado no osso celular vital, você vai ter uma longevidade desse implante muito mais longa, né? É isso que a gente prevê, né? E até saiu agora um artigo bem recente, né? De follow-up de 3 anos que o Saulo fez aí brilhantemente. E a gente vê o quanto é realmente a estabilidade óssea naquele momento. Depois da cábula, com 3 anos, você vê a crista formadinha, você não vê a partícula do implante sequestrada, você vê realmente que aquele enxerto ele foi totalmente remodelado e incorporado no osso do paciente. É isso realmente que a gente quer, né, ao longo prazo. Ô Igor, só para completar um pouquinho, desculpe, Gustavo, mas é o seguinte, eu sou um clínico, tá? Hoje eu sou clínico, há muitos anos eu sou clínico, né? Quando eu usava de origem animal, eu colocava esse produto numa cubeta de inox e irrigava, né? Hidratava ele com solto geológico e eu levava do jeito que ele hidratou pro leito. Sim. Quando eu estava vendo então, com de origem sintética, nanopartícula, o Bluebond e a da né? Eu posso, depois que eu por todo o material na coberta, eu posso esmagar já o laje, porque nós temos sintéticos, certo? Sim. O laje e os moldes exatamente como nós temos no Bovis. Sim. Então eu posso pôr um laje e transformar, entre aspas, ele no small e não alterar o resultado final e levar para o leito assim. E no leite ainda eu Condensar mais ainda. Tá, aí minha pergunta é como um clínico, tá? Estou enxergando ele em clínico. Eu fico imaginando que aqueles, vamos chamar assim de buracos ou cavidades, se eu esmago, eu pego a cavidade. Quando eu esmago no bode, eu não consigo em função da nanopartícula. Então, na verdade, não é só nanopartícula, porque o que a gente tem, por exemplo, o LARD, ele é a união de várias partículas. Então, grânulos, né, a união de várias partículas vai formar o grânulo. A porosidade dessa partícula está em torno de 64%. Então, por mais que você quebre o grânulo, você não está quebrando de fato a partícula. Então, a degeneração acontece dentro do poro da partícula. Então, por que você não deve condensar um biomaterial micrométrico? Porque como você não tem tanta porosidade, você não tem esse arcabouço que a gente chama de scaffold, você une demais, né, as partículas, você não cria espaço para a formação de osso. No Bluebond é diferente. O poro da partícula, e a gente estava comentando mais cedo, né, pessoal? Ele tem um tamanho ideal para a formação do vaso sanguíneo. Então, assim, se a gente tem... isso é muito interessante de falar também de porosidade. Se você tem um poro muito grande, você vai criar vaso. Mas você também pode criar espaço para ter esse contínuo frouxo. Então, quando a gente fala de nanotecnologia, a gente está falando no total. A partícula nanométrica, ela tem de 60% a 70% de poro, que é ideal para a formação de vaso sanguíneo.
Então, independente do quanto você condensa, você não vai afetar a estrutura da partícula. Então, você tem um arcabouço ideal para a formação de vaso sanguíneo. Além disso, vamos supor, eu condenso uma partícula de uma estrutura micrométrica. Muitas vezes você acaba gerando subproduto. Por exemplo, o mais comum de todos é o óxido de cálcio, que é extremamente tóxico para a regeneração óssea. E na nanotecnologia, essa compressão que você faz, ela não é suficientemente capaz de gerar um subproduto. Ele está diluído muitas vezes, 1000 vezes. Esse benefício que você está trazendo, muitas vezes é visto e entendido pelos químicos Sim. e pelos engenheiros que estão por trás de todo o projeto, e você sabe muito bem disso. Agora, puxando o lado para OPME, o lado de burro, que é a área também, Dr. Vignoli está aqui também, que é burro. Eu queria ouvir, Vignoli, o que você viu no teu dia a dia do centro cirúrgico, que a gente vê que a complexidade ela é muito intensa, ela no passado muito próximo a gente comentou que é tudo muito rápido, a enfermeira está te acelerando no centro cirúrgico, a enfermeira-chefe também te pressionando, tem o material, que vai, quem vai, preparando sala, tem a circulante, tem o auxiliar. O que o nosso biomaterial te auxiliou, te trouxe de benefício no resultado do paciente na ponta? Que você, de bate pronto, falou, eu vou usar esse biomaterial nanométrico com todos os marcadores de ferritina, todos os diferenciais, em contrapartida dos outros. Olha, Renato, eu tive um contato com a Regener desde o começo, né? Desde o começo, né? Acho que foi do sol, foi quando eu conheci o João, né? Não, João, a gente conhecia antes. A gente conheceu pelas textos, mas eu sempre gostei de casos complexos, por conta de ser, né, na área de burro. Então, casos de preenchimento alveolar, casos pequenos, de, né, defeitos, né, de duas paredes, né, de repente aí, uma parede, duas paredes são mais complexos, sempre foi meu fascínio, né, da construção de maxila, enfim. E eu tive, assim, uma felicidade de conhecer os produtos da Regener desde o começo, e eu sempre fui muito entusiasta, porque eu fiz mestrado, doutorado nessa área também, e muito entusiastas de não utilizar o soltóide, como o João comentou muito bem. Nós tínhamos aí duas áreas de repente, de recuperação tecidual, paciente reclamou bastante, e sabe que o autógeno também tem seu lado bom, e também tem, se não for muito bem aplicado, muito bem executado, também forma fibroblasto no vídeo, absorve. E não adianta, é pior ainda muitas vezes do que o biomaterial, sabe? E aí tive um contato e de repente comecei a entender sobre o material. E estudava muito, né, desde sempre, e lembro muito de uma citação do Daniel Buser, que eu considero o papa da regeneração auxiliar, tá? Que uma edição dele, se eu não me engano, de 2011, que é o último 2010, 2011, a última edição dele, ele dizia que os biomateriais sintéticos iriam ser o futuro. Ele dizia que a equação de beta-fosfato e fosfato de cálcio deveria ser nivelada, vamos dizer assim. E se descobrissem uma fórmula mágica de fósforo crescente cada um, seria, de repente, aí o hidroxiapatita e beta-fosfato seria o perfeito. E eu utilizo muito em casos, né? Desde aquela época em reconstruções de maxila, e assim, é um material extremamente versátil, muito fácil de trabalhar. E para cada caso, como o Dr. Igor estava falando, você pode pegar aquelas partículas maiores, né? Os grânulos maiores, de repente, trabalhar com soro, trabalhar com o próprio sangue do paciente, ou trabalhar com o PRF, que eu trabalho muito no PRF. Sei que eu gosto muito desse tipo de vamos dizer assim, de agregador ao biomaterial. E eu percebo assim que para áreas muito extensas ele é muito bem indicado. Sim. Né? Então, me surpreendeu muito isso há 5 anos, 6 anos atrás, quando eu fui abrir um caso de reconstrução do maxilo, onde eu até compartilhei com você. Mas foi o caso publicado?
Foi depois da multiplicação. Você não E quando a mobilização de 2022. foi ano passado, né? Foi ano passado. Não, vou trabalhar. Foi No meio da pandemia, né? no meio da pandemia. Exatamente. Cara, eu reabri aquela maxila e vi aquela angiogênese, cara. Que sangue vivo, vermelho, e ele não era... Cara, aquilo um brilho nos olhos. Absurdamente. Por quê? Porque eu sei que a parte biológica, como o Dr. Igor comentou, a parte biológica, quanto mais angiogênese você tem uma probabilidade muito maior de ter um osso ali substituído, né? De repente aí, sei lá, em torno de 7, 8 anos, totalmente diferente do xenótipo. Que essa análise macroscópica falando, você via isso em exame de imagem também? Não, eu comparo, porque como eu sou clínica, eu li artigos, né? Mas não sou da área não sou expert nessa área, sim, de histologia, como ele e o Saulo, mas eu percebi a diferença do biomaterial, de comportamento do biomaterial. Você pegava aí, de repente, né, um xenógeno consolidado no mercado, como o Biota, por exemplo, que reabria, estava totalmente branco, sem sangue algum, parecia que eu tinha acabado de colocar 8 meses depois, 6 meses depois. E o Blue Bone não, que estava brotando sangue dali. Essa vivacidade te chamou a atenção. Muito demais, né? Mas assim, muito impressionante. Eu nunca tinha visto nenhum outro biomaterial. O seu Saulo fala, o sangue é vida, né? Exatamente. No seu caso, foi assim, a coisa era fenomenal, né? Porque você tinha 1 milímetro de remanescente em pré-maxila anterior. Exatamente. Então, 6, 7, 8 milímetros de largura. Não De altura. De passar do parafuso de terra, né? Anos de 5. Ele tinha 5 milímetros exposto, tinha 3 no leito, 5 exposto, ele passava. Então, assim, ali cortical. Cara, bem cortical. Cara, foi uma mudança de chave pra você, eu lembro disso. Cara, eu vou fazer esse caso aqui que é o mais difícil que eu tenho. E o cara reabriu e falou, não, sem você, a gente toma você, isso é você. Cara, você. E assim, eu tô falando, cara, esse caso você não faz, não, cara, isso aqui, eu preciso conversar com o dono da empresa. E agora você vai esticar muita foda. Acho que não dá pra alcançar o que você quer, né? Você vai esticando muito. Isso foi em 2018, né? Esse caso foi eu operei no final de 2017. Você reabriu, você abriu 6 meses. entendeu? Ainda vou entender essa outra, por favor. DJ Palmão aberto. Eu tava tão ansioso. Você tá afinou, Não faz. Pode estar lógico lá. Tem histológico que não estão levando cheio. Porque uns tantos que ainda mais. Trabalho. Tem histológico. O estudo tem histológico. Tem salário forte, né? E, aliás, tem 2 casos iguais. E aí, esse um caso depois posterior a esse que eu fiz, que era mais desafiador ainda, que era um cisto mucoso, um cisto nasal, né? Em pré-maxila. Em pré-maxila totalmente tomado. A pré-maxila e posterior também na metamorfose. Reconstruir tudo. Aquilo virou uma... Cara, e isso também fez tóxico, né? Fez 2 casos. E uma coisa impressionante, né? Superamento. Vocês foram audaciosos, né? Vocês testaram o limite, o material e, assim, tiveram excelentes resultados. Que não é normal, né? Uma coisa que me chama muita atenção, que eu tô no campo todo dia e me cai esse tipo de questionamento, eu queria ouvir, provavelmente, o Dr. Igor e Dr. João, Dr. Saulo, eu acho que tem casuística também, Dr. Marcelo e Dr. Vignoli. A questão que cai no meu colo é: qual que é a segurança de usar um sintético em pacientes oncológicos? Para fazer uma reconstrução, por exemplo. Queria ouvir de vocês, plantar essa sementinha. Ô, Renato, eu só queria pedir excesso antes de a gente entrar esse assunto. Eu queria pegar um gancho da toda a conversa aqui, que eu sou o mais novo, recém-chegado à equipe, né, ao time. Seja bem-vindo. E é uma... Cara, é um prazer, assim, porque... Aí segura tipo seleto, né? Você sentiu feliz, né? E vendo o depoimento do Saulo falando de que é conservador, foi a primeira coisa que me chamou muita atenção quando foi convidado. Eu comecei a conversar com o Igor, que o Igor fez igual ele faz com você, me mandou um monte de artigo. Daí isso é interessante porque, primeira coisa,
que me perguntam, por que você, que fizeram essa pergunta para mim dentro da sala de aula, você está me falando que um biomaterial que custa isso é melhor do que o outro que custa 3 vezes mais? Daí eu virei e falei assim, eu acredito sim e eu te provo. Por quê? Porque tem evidência científica. Começa por aí. Foi uma aluna e ela fez a pergunta e da mesma maneira ali eu já devolvi essa resposta, né? Um pouco diferente do Saulo, o primeiro caso que eu fiz, chegou o biomaterial, fui convidado para o desafio, vamos aprender, vamos fazer, e eu fiz um caso de levantamento de seio bilateral. E complementando ao seu caso, eu, claro que no momento esse caso está todo documentado, depois eu vou passar para você, estou concluindo esse caso. Foi muito interessante que eu rebati o detalhe para ver ali a estrutura. Tinha sequestro da... Não, Exatamente, assim, vamos ver, aparelho de trabalho, cara, coisa mais linda. E umas materiais sai. Ele está aglutinado, aglutinei estava preso. Você shot into that hotel. Well, Isso é outro ainda não sei performa nem melhor. os tasks que eu estou fazendo agora, eu já estou mudando a técnica, já mudei, na verdade, a técnica de aplicação para ter outros resultados, mas isso já me surpreendeu muito. Né? Esse cara, né? Você pegou um caso complexo, seio lateral. E assim, é desafiador, vamos entender, vamos praticar. Essa previsibilidade, pegando o gancho, é a previsibilidade que o material nos dá para trabalhar. Porque, por exemplo, na escola, no instituto, o que nós temos? Pacientes de baixa renda. E o que dificulta? No momento que você está fazendo um implante, um implante no alvéolo, muitas vezes que isso limitava a gente. De você fazer um preenchimento, você ter uma qualidade melhor no processo de cicatrização. Você muita gente optava por não preencher, né? Pelo não tinha, exatamente. Por hoje, não. Você, te possibilita, viabiliza, você consegue levar o melhor do paciente. Isso só para complementar que você hoje ia perder. Claro. Então, esse assunto. E tipo, vocês me lembram do paciente oncológico. Então, você falou da instituição aqui, todos têm alunos, têm residentes, a partir de vocês. Então, assim, é muita responsabilidade, né? Passar conhecimento. Então, é uma coisa que não se perde e sempre vai ser lembrado, né? Então, na dificuldade, você vai resgatar. E você me chamou muita atenção quando você embarcou no nosso projeto e embarcou assim de cabeça com velocidade, celeridade nas tuas postagens muito assertivas, algumas com uma adesão que a gente nem esperava e outras que me chamaram mais atenção ainda você foi o que despontou a preceptoria. Você, em pouco tempo, fez diversas preceptorias, coisa que quem está em casa aqui já 5, 10, às vezes até conheceu o Dr. Marcel há muito tempo antes disso, que é o caso do Dr. Igor, não teve a oportunidade ainda de usufruir desse projeto, mas fazia isso sem saber que existia a preceptoria e proctoria dentro da nossa política. Queria ouvir de você qual é o caso, ou quais dos casos da preceptoria que o cirurgião te chamou para você fazer a cirurgia, ensiná-lo em loco, in situ, em vivo, que você falou, é difícil, eu vou ensinar, e quando você terminou a cirurgia, ele se sentiu confiante e falou, obrigado, Dr. Marcel, eu vou fazer a próxima, qualquer coisa eu te comunico, mas eu vou fazer sozinho. Renato, é muito interessante essa pergunta, porque realmente os alunos começaram a me procurar e eu fui atendê-los, né? E se tornou, isso é muito prazeroso a gente poder. Mas eu vou te contar um caso para vocês, né? Um caso muito específico. Só para ir daqui. Tem um aluno meu, Júlio, que já concluiu a especialização e eu levei o material, assimilando que era da nossa função. Daí ele me apareceu com uma fotografia, com 2 caninos inclusos, se caso tá na imagens das horas. E daí, na hora eu já pensei, né? Dava quase uns 40 quilômetros da casa, sábado à tarde, 2 horas da tarde. Imagina a felicidade da minha esposa, que ela não toca. Inclusive foi no pós-CIOSP do ano passado. Foi bem, exatamente. Marcamos, pode marcar tal que eu vou. Rapaz, eu chegava limpo.
Mas fui. Não tinha onde estacionar, para começar. Falei, não é possível, o pessoal tá trabalhando até esse horário, né? Daí cheguei lá e assim, eu não sou burro. Não houve extração, 2 caninos inclusos. Eu já fui, né? Já pensando em metade. Até pro todo. Daí cheguei, primeira coisa, concentrei, fiz aquela meditação. Canino, vamos sair sem precisar fazer força. Cara, mas deu tudo certo. Foi só o único, acho que uma das extrações mais fáceis que nós realizamos. Saiu feito uma manteiga, coisa mais linda. Daí é até interessante esse caso, porque a hora que eu fiz a extração, me preservou toda a estrutura. Eu peguei e falei, escuta, você já está com os implantes que até então ia ser somente de regeneração. Programado isso, era de 2 milímetros para a gente estar utilizando, justamente fazer todo o recobrimento. E foi legal, foi foto. Daí vem a minha parte, né, que eu já comecei logo pelo levantamento de seio. Tá bom, então vamos fazer, vamos instalar os implantes. Instalando os 4 implantes. E depois já vim fazendo recobrimento com o LARD. Nesse período já estava condensando mais, já estava fazendo essa condensação, que foi uma discussão que já estava tendo no CIOSP, no WIN, que a gente já estava conversando sobre essa questão da condensação. E o resultado daí, recobrimento. E hoje, se você ver os postagens desse meu aluno fazendo, cara, tem que estar falando, manda mensagem, me ajuda no planejamento, mas cada caso assim, que ele está fazendo, está incorporou Excelente. Confiança. e tá assim, a gente fica feliz, né? E quando a gente trabalha, né, todos nós aqui, a gente trabalha para formar pessoas. É porque, na verdade, é o seguinte, eu sinto, sabe, que eu estou há muitos anos, que às vezes o profissional está naquela zona de conforto, onde ele não produto, diz, puxa vida, não vou sair desse produto para entrar em outros, que eu vou entrar na aventura, né? Não é fácil. Não. Você é muito fácil até, né? Mas eu tenho um só, ainda bem que eu tenho um só. Filha tem negócio, cara, que eu falei para ele, eu cheguei ao ponto, falei assim, cara, você vai usar nada? Você vai usar. Não entendi mais. Você vai usar na minha O material aqui você vai usar. A minha escola, né? Da escola também. Então, assim, daí eu. Mas não. Cara, não é resistência, vamos usar. Usa. Depois você fala. É igual, por exemplo, a gente fala da membrana, né? Não tem o que falar. Mas depois do assunto. Mas é uma questão da previsibilidade, cara. Previsibilidade é o que quando os alunos perguntam, quando a gente vai dar uma palestra, falar da Regener, é sempre previsibilidade. Você é previsível, você vai fazer uma reabilitação, você vai fazer um enxerto, você sabe que você vai ter resultado. Essa é a diferença. Com uma boa técnica, né? Com uma boa técnica. Lembrando esse ponto que a gente garante resultado. A gente tem um termo hoje elaborado pelo Dr. Igor, o Dr. Marcel, eu e o Nicolas, que também está responsável pela fábrica, o diretor técnico, que a gente tem essa garantia de resultado. Se não surtiu efeito ou um resultado esperado, né, a gente vai lá com o speaker, vocês vão lá e veem aonde foi do passo que foi errado e vão corrigir esse desafio, né? Ensinar, exatamente. A questão não é apontar e classificar ninguém, né? É estar ajudando e prospectando. Doutor João, eu vou passar a palavra para você agora na questão exterior. Você tem um vasto know-how a nível nacional, passou por diversos períodos de campanhas políticas, foi Fernando Henrique, Sarney, agora Collor, depois a parte, enfim, né, todas, e cada cenário foi diferenciado na tua região, e não só na tua região, você tem um escopo e conhecimento a nível nacional, e num passado muito recente, você agora está indo com muita frequência para a Europa, e eu tenho acompanhado muito de longe, às vezes, por falta de tempo de ter contato com o doutor, mas eu queria ouvir de você qual que é a principal diferença dos dois mercados hoje, nesse cenário que a gente tem hoje, 2023, Europa, mais a parte do oeste europeu, né, e Brasil como um todo. Tá, vamos falar de biomaterial. Isso. Implante exatamente. Isso. Biomaterial. Isso. O europeu, normalmente, você sabe que o europeu é muito clássico, né? Ele é muito difícil de mudança. Né? A Inglaterra tem um rei,
e assim por diante. Então, eles são muito reticentes a sair da zona de conforto, a mudança. Tudo que chega para eles, eles chegam com uma certa reserva, entendeu? E eu te confesso, Renato, que essa mudança do biomaterial de origem animal para a origem sintética, eu acho que vai demorar um pouco, porque eles têm ainda uma certa resistência à mudança, entendeu? Assim como eram os implantes HE, os implantes Conimos, não, ainda hoje existe, estão rolando, mas não com tanta frequência que igual o brasileiro, né? O latino é mais fácil de sair da zona de conforto, de testar o novo, entendeu? O europeu ele é muito conservador. E com relação a cuidados de saúde bucal, você vê eles no mesmo nível? Não, eu costumo, quando eu vou mais em Portugal e Espanha, né? Que é o meu centro de trabalho. Mas dos outros países eu vou, inclusive nós estamos com uma filial na Romênia, onde saiu do comunismo um pouco recentemente, então tem um paciente a ser tratado, então está bem na escola lá. E dentro desses biomateriais, desculpa, Renato, eu viajei demais. Não, Gojira, em relação à saúde bucal deles. Sim, eu costumo dizer, esse para pegar o fio da meada. Eu acho que dentista brasileiro é atento. Nós não fazemos vergonha em qualquer lugar do mundo, principalmente no que tange a habilidade manual. Comparável, né? Olha, eu não, é difícil falar isso por ser brasileiro, né? Embora eu também tenha cidadania portuguesa, então... Mas eu costumo não falar isso para não ofender. E eles reconhecem isso da gente? Eu acho que agora cada vez mais, né? Principalmente no que tange ao clínico, entendeu? No que tange ao clínico. Sabe? A parte clínica, nós somos muito versáteis. Sim. Tá? Eles são ainda, vamos dizer assim, presos a dogmas. Entendeu? O conservadorismo ainda está muito... Eu acho que se juntar todos os dentistas do Brasil, dá praticamente a quantidade de dentistas de toda a Europa. Não sei se isso dá, mas nós formamos muitos dentistas, né? Então talvez essa dificuldade de um espaço no mercado traz a gente essa vontade de dizer e assim por diante. Mas a saúde bucal de Portugal está mudando bastante. Eles estão correndo atrás, sabe, do tempo perdido, talvez. Né? Do tempo perdido em tratar, e eu acho que está tomando um impulso muito interessante. Perfeito. Entendeu? E eu torço para que a Gené também entre no mercado europeu, português, e a partir daí no mercado europeu. Porque hoje em dia, grande maioria dos biomateriais que são sendo usados em Portugal são de origem animal. Tá? E vem muito da Espanha, que a origem é equina, não é bovina. Um nome interessante. Então nós temos a origem animal equina, bovina e suína. E suína. Então eles usam bastante isso, mas eu acho que a Gené vai tomar um grande impulso, por ser vai ser o começo a ser difícil, né? Porque sair da zona de conforto, como eu falei, você saiu muito rápido, né? Pela confiança na gente, mas eu acho que é um desafio. Isso é um desafio, e eu estou disposto, eu fico atrás do Marcelo, né? Para que ele coloque logo esse produto em Europa, porque eu estou com muita vontade de mostrar os nossos resultados. Perfeito. Inclusive, minha tese de mestrado na Universidade de Viseu, a Católica de Viseu, foi justamente um estudo feito por nós, né, do Dr. Sol, que foi em seno maxilar. Em Lisboa? Foi, não em Viseu, eu acho que fiz Católica de Viseu. Eu validei lá, né, porque para ser dentista na Europa ninguém ia validar o título, então eu validei lá e eu tive que defender a tese. E a tese foi justamente exatamente sei, tá? Com o biomaterial da Regené. Sim, entendo. E esse trabalho, esse estudo está publicado. Também. Está publicado, esse textológico mesmo. Nós estamos sem para usar força. E foi muito interessante, porque a Windows Sol foi que fez toda a parte também médica, oncológica. Patologista. Patologista oncológica. Ela trabalha com anatomia e patologia, né? Ela acabou fazendo uma expertise em patologia óssea por conta do meu pai, que é ortopedista. E ela fez na França? Formaram, não, fizeram na faculdade, perdão, no hospital da Santa Casa Misericórdia de São Paulo. Então aí ele fez a residência em ortopedia, traumaortopedia, ela fez em patologia. Patologia oncológica. Patologia. Patologia. Chama-se anatomopatologia, né? É. Então ela
era da Universidade de Hamburgo, né, do Hospital Oswaldo Cruz, e desenvolveu uma expertise sobre a parte de imunohistoquímica, mas a área dela era patologia, tanto é que quando... No começo ela ajudou bastante a gente, né? Muito com a imunohistoquímica, muito tudo. Foi uma bênção poder me aproximar dela, assim, pra mim... Ela fez isso que eu gosto da minha tese, né? Sim. Inclusive, na própria imersão, ela tem contribuições na aula, Dr. Saulo. Eu acho que o nome dela tá na publicação. Tá, sim. Explicação. E se não tá, vou cobrar. Ela ajudou muito. E te respondendo a essa questão da marcação CE, na verdade é até um assunto um pouco mais delicado, porque a gente já começou o processo, né? Se o Dr. Marcelo tivesse aqui, ele já falaria isso bem amplamente. Foi um rio de dinheiro para conseguir já colocar, né, o produto na Europa, mas existe uma barreira, né, que hoje é a fábrica nova. Então, assim, a marcação CE ela vai acontecer quando a migração da fábrica hoje que a gente tem for para a fábrica nova. Então, a fábrica nova ela vai dar um start para muitas coisas. Vai errado, a gente tem assim, tantos projetos de desenvolvimento de novos produtos, a gente tem essa barreira de conseguir começar o FDA, a gente começar a marcação CE, porque quando a gente inicia um processo, o endereço tem que terminar no endereço que começou. Então isso cria uma barreira muito grande, né? Então foi pensado, né, entre a equipe se valia a pena a gente dar seguimento ou se valia a pena segurar um pouco e começar tudo de novo. Agora, Igor, eu te faço uma pergunta. Na Europa e ou na América, continua com bastante uso de origem animal ou já estão com outra? Então, desde 2020, quando eu fui no 2019, que foi o último, antes da pandemia, da Academia Europeia de Ossigração, que é o congresso que eu mais gosto, junto com a O, que é americano, mas eu gosto muito da Academia Europeia de Ossigração, eu já vi uma tendência de mudança, né? Eu sempre fui, eu vou todo ano, eu fui em 2015, 16, 17, e em 19 eu vi uma mudança nos estandes, né? Vi muita gente já, aqueles estandes que eram robustos, de origem animal, equina, principalmente da Espanha, eles estavam saindo. Conversei com um pesquisador, que é o Pablo Galino, espanhol, que é fera e Foi mais publicado, né, Ender? sobre Wales. E ele falou que realmente ele estava vendo essa diferença no congresso, dessa mudança, dessa desmistificação de uso de origem animal, já tendendo como você falou, em 2011, né, 2010, ele já tinha uma ideia de que isso ia acontecer. E em 2019 teve tipo virou a chave. Mas já viu no Congresso uma diferença muito grande. Nos Estados Unidos, assim, não. Eu ainda vejo um pouco de origem animal, mas também tem muita coisa de origem sintética. Você acha quantos por cento na América? Na América talvez 50%. Já? Mas na Europa tá bem mais para origem sintética. Você viu pela quantidade de publicação, muita coisa que publica desses artigos da Clinical Oral Plant Research é praticamente só de origem sintética. Então eu vejo essa mudança de chave. Fazendo todo esse gancho, a OCMF, ela tem uma parcela de impulsionamento nessa virada de chave? Como assim? Qual sentido? De fomento, de auxílio na propagação dessas publicações científicas, dos próprios sponsorships da OP. O que você eu acho que sim, eu acho que isso influencia, sim. Não sei se diretamente, crítico diretamente, mas indiretamente também. Bacana. Eu acho que tem sim um adeno aí de incentivo, com certeza. Bom, eu tenho um comentário, aproveitar exatamente essa situação. Aproximadamente 5 anos, que é exatamente o tempo que eu estou no Plano Gené, eu vim me aproximando sobre o tema de biomateriais, né? Praticamente, eu posso dizer, dia sim, dia não, eu estou buscando algum artigo, enfim, ao longo desse tempo, dos 5 anos, e eu fiz um númerozinho na minha cabeça que eu divido com os meninos, né, os amigos, né, que se você pegar cada 10 publicações, né, recentes sobre biomateriais, eu posso dizer que 6 a 7 são sintéticos. Existe um olhar, mais atenção, sabe? Parece, né, aquela frase, a menina dos olhos, sabe? Realmente é um encantamento, ou de melhor conhecimento. Independente da academia. Sobre cinética. Amigo, de forma, revistas internacionais, né?
Eu tenho percebido isso. Se você fazer uma busca assim, a cada 10 artigos, 6, 7, fala sobre sintético. Já foi bem estudado, bem documentado, eu acho, sabe? De origem Tá bem embasado. do animal. Sabe? 70-30, então vou colocar na mesa. Acho que isso é. E dos sintéticos, tudo na linha NANO? Não, na lana realmente é uma situação nova. É isso que estamos tendo acesso, eu penso. 2 anos pra cá, que a gente tem uma coisa mais. Quer dizer que na linha micro já começaram a O primeiro artigo que eu vi sobre nano-hidroxapatita é de 2017. Se não Foi aquilo do Peru. Polonês. Fez no Peru. O polonês. Foi feito no Peru. Os pacientes do Peru. Um grupo polonês. Universidade. Sim, talvez sim. Esse trabalho foi pacientes do Peru. Foi desenvolvido no Peru em Lima. E agora entrando na seara da área oncológica. Já nos artigos, eu acho que é o momento ideal. Vocês têm visto artigos que, com critérios de inclusão ou exclusão de pacientes oncológicos, qual que é o grau de progressão, uma vez que a gente já tem fator de crescimento envolvido? O que você colocaria na mesa aí, Igor, pra gente? Você quer perguntar? Na verdade, acho que a questão oncológica é o que a gente já tem de preconizado, né? Sei que você tem experiência, o Gustavo deve ter experiência. Eu não vejo assim o biomaterial entrando de fato, né, diretamente, talvez, em área oncológica. Eu vejo assim, o paciente que passa por um procedimento oncológico, ele tem, né, uma série de mediadores que a gente tem que respeitar para poder fazer não só utilização de biomaterial, mas extrair um dente, fazer um canal, né? Eu vejo dessa forma, assim, eu não vejo nada publicando, dizendo assim, eu tenho esse tratamento oncológico, eu posso utilizar o biomaterial. Eu acho que existe um protocolo que é muito bem definido, a gente vê taxa de CTX, ou outras coisas que a gente tem que ver, para dar start não só a tratamentos com biomaterial, mas também, né, como eu disse, tratamentos mais simples, né, como até mesmo extrair um dente, fazer um canal, acho que a gente tem que respeitar isso. Sobre esse tópico, assim, eu me lembro muito do meu irmão, né? Meu irmão é ortopedista. E dividindo com ele, assim, poxa, como é que tá esse teu cenário, assim, Romerão? Seria bom a gente fazer um momento com ele, né? Porque é outra visão, né? É da ortopedia que é diferente da nossa. Então, quando ele dividia com ele o assunto, ele sempre dizia, poxa, Solon, vocês trabalham bem, tem bons materiais para odontologia, são cenários menores. Tanto é que ele foi uma das pessoas que trabalhava na época que ele fez a residência na Santa Casa, pelo que entendi, ele fazia parte da equipe de captura. Então, quando o paciente morria ali, iriam o hospital, na equipe da ortopedia, pegar os ossos longos para trabalhar os ossos para o banco de ossos. No caso, o banco de ossos lá da Santa Casa da Misericórdia, ele fazia parte daquele cenário. Claro. E ele disse, poxa, ele tem, né, vamos dizer, experiência. Eu conversando com ele, Verão, como é que tá? Ele dizia assim para mim, poxa, Solon, varia muito de paciente para paciente, faixa etária, né? Eu acho que você já trabalha de forma segura com, né, as outras opções de biomateriais. E, assim, hoje conversando com ele, praticamente ele utiliza uma biocerâmica. Então, assim, na parte de oncologia óssea, por exemplo, é comum utilizar o biomaterial como um carreador de fármaco. Você pega o biomaterial, trabalha com o fármaco antineoplásico e aplica na lesão óssea. Ele libera exatamente o fármaco para, né, estancar, né, estabilizar aquela patologia, né? Então, assim, no cenário dele, eu adoro utilizar biocerâmica, né? E, inclusive, eu entendi que a biocerâmica que ele utiliza é mais beta-tricalfosfato que qualquer outra coisa, porque ele tem que sair completamente. Ele vai servir de ação, né, por um período longo carregador, e ele deseja que saia completamente, que é um pouco diferente do cenário da odonto. A gente gosta da manutenção do volume, a gente precisa da manutenção do volume, né? Então, assim, na parte oncológica aqui, o que toca a ortopedia é esse meu entendimento da visão dele, carreador de faca. Era esse sentido que eu queria puxar, exatamente isso. Por quê? Quando a gente participava de cirurgias de vertebroplastia, de fazer uma artrodese de coluna, na abordagem para o clínico, sempre voltava esse questionamento. Tá, mas eu tenho um tumor, eu vou ter que fazer uma ressecção, até mesmo mandibular, colocar uma placa recon pré-moldada. Então, o paciente já tem histórico de um CEA positivo. Então, como o Igor falou, algumas taxas eram solicitadas. Então, para a gente aprovar isso para a fonte pagadora, diversa, da mais top até a menos top, sempre vinha às vezes um auditor solicitar isso para liberação
de um paciente. Então, é esse ponto aí que nos dá um resguardo, então, para tentar fomentar mais ainda, quem sabe, esse nicho tão pouco explorado. Uma vez que, por exemplo, a parte oncológica, uma recepção mandibular, ela demanda de um bloco, que daí entraria como oportunidade de nosso negócio. Agora, puxando um pouco o gancho da planta fabril. A gente vem numa crescente exponencial, muito em detrimento da responsabilidade de vocês no campo, tá sempre de prontidão com estudos clínicos, casos bibliográficos referenciados, e essa PG, ela não para. A gente sabe que é muito sazonal, mas é sempre crescente. Então, Dr. Igor, queria ouvir de ti, linkar a pesquisa e desenvolvimento, logicamente é uma demanda que está represada, porque senão a gente não estaria mudando uma planta fabril, e a tua visão, logicamente você já antecipou um pouco da nova planta fabril e o porquê da gente estar migrando para ela, mas o que a gente espera em 2023 em diante com essa planta? Eu acho muito legal. E sabe o que a gente podia fazer? Na verdade, todo mundo precisa conhecer a planta nova. Eles já foram lá na fábrica, né? O que vocês acham da fábrica nova? Aquilo realmente hoje a gente pode falar que é o que tem de melhor. Não só no Brasil, é no mundo. Tá? A gente tem controle de ar. Vocês podem ver que é como se fosse uma caixa fechada, não tem janela. Então o controle de ar é totalmente controlado. A gente tem os melhores produtos para vedação. A gente tem tudo que é de melhor para investido na fábrica. Então realmente a tendência, ela está localizada num terreno hoje, né? Esse primeiro projeto de 20 mil metros quadrados, né? Que tem uma ideologia ali de ter o primeiro pavimento e o segundo pavimento. Então, certamente, a gente vai ser disparada a maior fábrica de biomaterial do mundo, né? E quando a gente conseguir, né, que todo esse projeto aconteça, a gente vai migrar para o terreno do lado para começar um novo projeto, que é o projeto robótico, que é de fato o sonho do Marcel que todos vocês conhecem. Né? Para ele não justifica a gente ter toda a tecnologia no celular, conseguir mexer, ligar o telefone de casa, ligar o carro, e uma criança deixar de escutar porque ninguém quis desenvolver um ouvido biônico ou um olho biônico. E isso para ele é realmente o sonho dele, chegar nesse ponto. Então a Regenera Fábrica, o que a gente tem hoje? A gente já tem o primeiro galpão que vai ter toda essa parte só de biomateriais, e daí a gente vai evoluir para a parte de ROF, para a parte de fármaco, até de cosméticos, até que realmente a gente consiga ocupar todo esse espaço, se tornar o que a gente pensa, todo o projeto que a gente sabe, para chegar talvez nesse outro projeto robótico. Então a gente realmente hoje tem de melhor, não só do Brasil, realmente para o mundo. Todo ensino de tecnologia nanométrica, né? Essa é a linha de trabalho da Regener. Quando a gente começou com a Regener, eu junto com o Dr. Marcel, posso falar isso com de propriedade, a gente rodou o mundo inteiro. A gente foi nos Estados Unidos, a gente foi na Europa. E assim, a gente fala realmente que é uma empresa brasileira com produtos, né, suíços, um pouco de alemão, um pouco de americano, mas com o intuito realmente de ter ciências e tecnologias agregadas. Então a nanotecnologia hoje é o que a gente tem de presente. Pode ser que daqui a 2, 3 meses a gente está sempre evoluindo, daqui a 2, 3 anos a gente possa estar evoluindo para uma nova tecnologia. Então hoje a gente tem a ideia de que a nanotecnologia é o que a gente tem de melhor. Sim. E a gente vai evoluir junto com isso, né? O entendimento. No entendimento de novas tecnologias. A gente nunca vai ficar engessado em uma coisa só. Essa é uma das grandes inovações que a Regener tem. Escutar vocês que são os experts nas áreas para desenvolvimento de novos produtos, né, para entender o que está aparecendo na ciência de inovação, e daí a gente evoluindo junto. Desde o começo, vocês começaram por nanotecnologia ou começou com micro, aí chegou a nano e vocês implantaram? Não, na verdade a gente já startou com a nano. Já chegou? Por conta de tudo que eu comentei. Ficou em dormência um bom tempo, não foi? 5 anos, na verdade. Só investindo. Só investindo. Então, quando eu entrei nesse projeto com o Marcel em 2014 para 2015, a gente começou, já tinha um produto, assim, já
já pronto, e eu vi essa tendência. Você não tentou seguir a linha dos painéis? Então, Porque, entendeu? O que tá gostando? Tava nítido que isso ia acontecer. Quem acompanha a ciência, quem lê, essas pessoas que são visionárias com o bus, eles vão entendendo qual é o cenário que vai acontecer. E naquela época que a gente começou, muito foi discutido com o Nicolas, né, com outro diretor que a gente tinha na época, de vamos seguir com o micrométrico ou não? Mas a gente tem toda a comprovação científica que o sintético é o que vai acontecer. É a bola da vez. E aí o Marcel, como um outro visionário, ele, cara, o que é o melhor? Ele sempre fala assim, né? O que é o melhor? Cara, vamos de nanométrico. Então vamos de nanométrico. Você acha que também foi influenciado pela linha, né, de proteger animal e ela... Também, né? Eu acho que tem. Religiosa também, né? Religiosa, tudo isso influencia. A gente já, quando foi colocado na mesa, isso tudo foi considerado. Né? De realmente, no futuro, a gente viu como isso está evoluindo, essa questão de proteção de animal, que realmente é muito... Aquela janela de doação de sangue, caso. Sim, tem isso também. Tem várias coisas que estão evoluindo. Isso tudo foi colocado na mesa para chegar ao ponto. E aí que chega uma coisa interessante. Produzir material micrométrico é um X. Produzir biomaterial nanométrico é 10X. Em que sentido? Em sentido custo. E ainda tem outra coisa, né? Produzir um biomaterial micrométrico, a gente pode produzir em larga escala. Enquanto que o nanométrico ele é sempre laboratorial. Então você imagina uma pessoa que vai começar a tomar uma decisão, né? Um grupo de pessoas tomar a decisão se você vai partir para o micrométrico ou para o nanométrico. E é impressionante isso que você coloca, porque assim, a gente está crescendo E continua crescendo e está a escala laboratorial para manter a gravimetria tecnológica. Padrão. E aí eu tô na ponta, o Nicolas muito bem faz essa gestão de estoque, nunca faltou produto. Por isso tá roda 24 horas. Por mais que a logística está, e a fábrica está apertada, então eles estão gerando coisas, porque não cabe mais, então a gente está precisando mesmo ampliar. Ô Igor, o mercado brasileiro, ele é todo hoje o mercado brasileiro de biomateriais sintéticos. Eles são todos nano ou existe no mercado Na brasileiro? verdade, eu não me conheço nenhum outro que seja nano, só o da DNA. Existem biomateriais com nome nano, mas que as partículas não são nano, é só um nome comercial. Eu não sei se foi lançado algum, não sei se vocês conhecem alguns, até então eu fiz já estudo de todos esses biomateriais, o único que é perdido de partícula realmente a DNA. Eu não gosto de nenhum outro que tenha nanometria, porque é muito difícil financeiramente acomodar isso. Lembra no estilo, o custo de X para 10X é muito grande. De X para 10X é muito grande. Então, assim, é um pouco complicado, né, nessa... E o mercado diz que é lucro, né? Exatamente. Que não é uma dos pilares básicos da Regener. A Regener não visa somente o lucro. Ela visa chegar onde eu comentei da parte abril. Hoje a gente pode falar com toda certeza. Tudo que é captado pela Regener é investido 100% na Regener. Seja para o pessoal, mas assim, é investido para a evolução da Regener. Então isso é difícil ter um gestor com a cabeça dessa, né? Deixar a filosofia, né? Filosofia de reinvestimento. E assim, quando o Marcel comenta isso no mercado financeiro, o pessoal fica doido, assim. Não existe, não existe isso, não. Pra vocês terem ideia, o Marcel como... Isso vai quebrar, né? Isso vai quebrar, mas assim, a gestão dele é muito boa, ele entende muito disso. E ele faz tudo tão certinho que ele mesmo recebe o salário e ele mesmo paga imposto sobre o salário dele ser dono. Então, assim, é tudo perfeito. Se um fundo hoje vem para fazer parte da Regener, ele vai ver uma administração que nenhuma empresa vai ter. Que ele realmente segue essa filosofia de que realmente o certo é o certo e que todo mundo tem que saber disso. E que tem que ficar claro para que realmente ninguém seja enganado. Eu acho que isso extrapola muito que o meu dia a dia. A escola foi dentro sempre do compliance. Então, não é só quanto que você vai trazer, é como que você vai trazer. Não adianta só simplesmente você falar, eu trouxe tantos milhões para a mesa desse mês de faturamento, mas como que você trouxe? Foi com sustentabilidade? Foi orgânico? Porque amanhã você pode virar um castelo de areia. Bom, isso é a teoria. E visto isso,
Marcelo Gabriel, vamos lá, doutor. O que você, saindo um pouco dessa seara tecnológica, seara de crescimento comercial, hoje a gente teve um segundo dia de CIOSP, quer dizer, 2023, 40º CIOSP, participou do 30º, acho que todos aqui. O que você sentiu de diferença de um pavilhão para o outro, de um momento específico para o outro, essa virada de mundo econômico-político, pandêmico, depois você fala, Saulão, quero também o Violi nessa. Vai lá, Marcelo. Mas vamos lá, né? O CIOSP a gente já vem há muitos anos acompanhando, eu tô em São Paulo, sempre tive muito próximo, né? Mas eu vou aproveitar e fazer uma comparação de 39º, de espaço, porque eu acho que onde nós estamos hoje acomoda melhor, a gente tem uma visão diferente. Mas, por exemplo, que nós tivemos recentemente no Win também, né? E no Win nós pegamos profissionais que já estão habituados a fazer reabilitação, que já estão em reconstrução. Então, é um outro tipo de profissional. Mas o que me chama muita atenção, principalmente no CIOSP, é que nós temos um público mais jovem, um público que está se formando, está buscando uma formação. Teve uma moça ontem que veio me perguntar justamente sobre a oncologia, veio perguntar também sobre o material. Provavelmente eu vou viajar para Jundiaí, que ela vai voltar para fazer uma consultoria para ela e mostrar o que o material foi, todos esses detalhes, né? Mas o que eu vejo, esse público que está chegando, é uma mais fácil da gente encaixar, explicar o biomaterial, explicar toda a nanotecnologia. Então, eu acho que é a tesão. Então, tudo é uma oportunidade. Principalmente se a gente fala de negócios, né? Que tudo, quando a gente se reúne, a gente trata não só de falar de biomaterial, mas de network também. Então, para o network da empresa, da evolução, o CIOSP eu vejo com muitos bons olhos por conta desse público novo que está chegando no mercado e então o potencial. Já começa, já é do cinético, né? Você sabe Aquele passes. Você sabe, eu fui para Sinop e Mas Mato Grosso, para Sinop, Mato Grosso, né? Não conheço, mas cheguei lá, daí muito interessante, o professor Eduardo lá, ele estava com um curso de cirurgia oral menor. Eu disse, poxa, mas cirurgia oral menor, como que vai ser, né, essa disseminação? E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu já tinha um pouco dessa ideia. Quantas pexodontia, por exemplo, nós fazemos e que não é preservado ao véu, simplesmente feito uma exodontia. Você que teve muito da questão desses pacientes, né, hospital, tudo. Quantas pessoas? Olha a preservação que nós podemos ter. Então, eu vejo esse público, esse network hoje que nós temos aqui no CIOSP, ideal para justamente isso. E a gente vai aprendendo a cada dia. Preservar. Então, vamos pegar esse público novo e vamos mostrar que nós temos um biomaterial de excelência, que a gente pode levar uma solução para ele, mas pensando no bem-estar da pessoa, pensando no futuro, porque no futuro essa pessoa pode ser que hoje ela não consiga colocar um implante, mas daqui por 1 ano, 2 anos, 3 anos, já chegou, né? Sim. Ela tem essa possibilidade. E qual que é o nosso bem maior hoje para implantologia, para uma reabilitação? Nós precisamos do osso. E dá acesso a mais gente, né? Muito, né? Discussão dos custos, né? Isso que é muito importante. E acho que a visão do Marcelo, né? Tornar um produto seja acessível a mais gente. E você prova, no primeiro sócio que a gente participou. Claro que tá. O que aconteceu nesse CIOSP? A gente veio para o CIOSP e não vendemos produto. Só para mostrar, né, a novidade, tudo isso, porque o Marcelo só aceita, né, quando a gente realmente está com tudo. Mas não venderam, não foi por falta de oportunidade, é por não ter ainda o regulatório do GBA. Então, assim, mais uma vez, é o como. Se fosse só valores, estaria vendendo e tudo bem, entrando dinheiro. E interessante essa posição do Marcelo. Vocês imaginam o quanto é o investimento para estar no CIOSP para não fazer venda. Justamente só para divulgar, para começar a introduzir a marca, né, nesse público mais novo. Sim. Você sabe? E foi realmente muito interessante. A gente teve um feedback muito bom nesse primeiro CIOSP. Ele já foi terminando. Estamos no caminho correto. Exatamente. Pô, vocês estão de parabéns, vocês já têm um produto pronto há tanto tempo, já com licença, e mesmo assim vocês estão batalhando aí para não passar por cima, né, do que deveria ser o correto, e
Aceitar a curva, né? Ela aceitar Crescimento e tudo mais.